Graça e paz, irmãos. Prazer, meu nome é Mike. Estou fazendo aqui um vídeo, o primeiro vídeo aqui para o canal Seita dos Nazarena aqui no Telegram. E hoje a gente vai estudar sobre uma passagem muito... Talvez os irmãos tenham dificuldade de entender essa passagem. Assim como eu tive, né? Hoje eu não tenho mais dificuldade, né? Através de alguns estudos, conversando com alguns irmãos, né? Trocando como é que eles entendiam nessa passagem. Hoje eu mudei totalmente a minha compreensão e meu entendimento sobre essa passagem. Bem, vamos entrar logo no assunto, né? Que é o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem, né? Assim, na leitura, né, parece que tem como entender que Cristo iria voltar, né, naquele tempo, né, para os discípulos, né, que ele fala, né, que ele diz aqui que o discípulo não acabaria, né, de percorrer toda a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem, né? Assim, o entendimento parece que assim, nossa, parece que Cristo prometeu para o discípulo que ele iria voltar, né? Assim, no tempo deles. Porém, se a gente ler o contexto aqui, né, realmente diz que aqui Cristo, primeiramente no capítulo 10, né, no versículo 1, aqui Cristo está escolhendo os dois discípulos, né? Está escolhendo aqui os dois discípulos. E depois ele vai dar instruções, né, demonstrações para o discípulo. Mas em nenhum momento os discípulos, ele não sabia que Cristo iria ter que morrer, né, depois iria se ressuscitar. Porque aqui primeiramente, a gente lê o contexto, Cristo estava somente escolhendo os seus discípulos, estava escolhendo os dois discípulos. Então, no exato momento, os discípulos não sabiam que ele iria morrer ainda, que depois iria ressuscitar, né? E assim, no entendimento aqui, né, parece que Jesus promete para eles que ele iria voltar, né? E como é que a gente tem que entender essa passagem? Primeiro, eu quero falar sobre as linhas de interpretações que há no nosso país, né? A linha mais predominante é a linha de interpretação futurista dispensacionalista, que é aquela que crê no arrebatamento antes da grande tribulação e que a igreja será arrebatada antes, né? Que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Eles creem no arrebatamento secreto, né? E também tem a linha de interpretação historicista, né? Que é aquelas que creem as profecias, né? Já se cumpriram no passado, algumas estão se cumprindo e outras irão se cumprindo para o futuro. E tem a linha de interpretação preterista. O preterismo ele se divide em duas escolas de interpretação. Há o preterismo completo, que crê, né, que as profecias já se cumpriram, todos no passado, né? A Bíblia para eles não serve mais de nada, né? Crê que já aconteceu o arrebatamento da igreja, a volta de Yeshua, a ressurreição dos mortos, já aconteceu tudo no passado. Estes são a interpretação preterista completo. E tem o preterismo parcial, que é aquele que vê as profecias já se cumprindo no passado, porém, algumas profecias ainda irão se cumprir para o futuro. E tem a escola de interpretação idealista. Elas não focam muito nas profecias, porém elas espiritualizam totalmente as escrituras. E eu, né, como um estudioso, né, da palavra do Eterno, eu cheguei nessa passagem, né, Mateus capítulo 10, versículo 23, e eu usei sempre uma linha de interpretação. Qual foi a minha linha de interpretação? A minha linha de interpretação sempre foi o preterismo parcial, né, porque eu acreditava realmente, né, como eu falei, o preterismo parcial, ele quer que algumas profecias já se cumpriu, porém ainda umas irão se cumprir, né? E eu usava sempre essa passagem aqui para provar que ali Jesus voltou. Como? Tipo, de julgamento contra Jerusalém no ano 70, né? Porque o preterismo, tanto o preterismo parcial como o preterismo completo, eles usam ali a destruição no ano 70 já cumprida, né? E de fato, assim, ao meu ver,
foi cumprido, né? E que diz que ali foi um julgamento, ali foi uma vinda de Jesus, né? Foi uma vinda de Jesus contra aquela geração ali desobediente, né? E que ali aquela destruição significava a vinda de Yeshua ali, né? De Jesus sobre o julgamento sobre ali sobre Jerusalém no ano 70. Então, porém, o preterismo parcial ele vê aqui a vinda de Yeshua, né, de Jesus, como julgamento, né? Ele não veio fisicamente, mas ele veio espiritualizado, né? Ele veio espiritual, né? Ele veio espiritual como julgamento, ali a destruição. Ele usou os soldados romanos para destruir Jerusalém, né? Ali foi a vinda de Yeshua no sentido espiritual e também no sentido de julgamento. Já o preterismo completo, ele vê totalmente tudo literal, né? E mesclando tudo literal como espiritual. Ele vê ali a destruição do templo como a vinda de Yeshua, né? A vinda de Jesus, né? O julgamento, ali diz que ali ocorreu a ressurreição dos mortos, sendo que nem na história não fala ali algum fato histórico que prove algum morto sendo ressuscitado, né, que Jesus veio, que inaugurou ali os tronos, né, começou ali o processo de julgamento. Porém, não tem fatos históricos para provar isso. E também a Bíblia ela não relata assim, ela deixa logo bem explícito, né, sobre este assunto. E eu sempre usava essa passagem ali para provar, né, o capítulo 10, versículo 23, para provar que Jesus veio ali no ano 70, não no sentido literal, porém no sentido espiritual, né, que ali a queda de Jerusalém no ano 70, ela ali simbolizou a volta de Jesus, não literal, mas espiritual. Porém, eu comecei a conversar com alguns irmãos, né, e a fazer alguns estudos, né, e rever meus estudos, né, porque eu tive realmente, quando eu deixei essa interpretação de lado, eu tive dificuldade de entender essa passagem. E entrei em contato com alguns irmãos também, alguns irmãos que estudavam muito as escrituras, e perguntava a eles, e também através de alguns estudos que eu fiz, mudei totalmente minha linha de interpretação, né. E eu sempre usava, realmente, né? Eu sei que os irmãos, ao ler essa passagem, né? Eu creio que tem alguns irmãos que, ao ler essa passagem, têm dificuldade de entender ela. E realmente tem, né? Realmente eu também tinha, quando eu comecei a adotar o preterismo, a minha dúvida, né, sobre essa passagem mudou. Porém, tem questões aqui que a gente tem que resolver como? Porque ao ler o contexto, Jesus, né, de fato, né, ele estava escolhendo seus 2 discípulos. Porém, aqui a gente tem como entender que Cristo não tinha ainda falado da sua morte e da sua ascensão e a sua ressurreição, né? De fato, os discípulos aqui em nenhum momento sabiam, né? Ele não sabia que ele iria morrer, né? De fato, à luz do contexto. E como é que a gente tem que entender essa passagem? Né? Capítulo 10, né, de Mateus, versículo 23, né? Quando fala assim: quando, porém, vos perseguires numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Parece que tem como entender que Cristo prometeu para ele que ele iria voltar para aquele tempo, né? E como é que a gente tem que entender? E como é que eu agora mudei minha opinião, mudei a minha visão sobre este assunto, sobre essa passagem? Como? Através da leitura. E a gente, para entender, a gente tem que ler algumas passagens. Algumas passagens, né? Elas vão trazer mais claridade e esclarecimento nas passagens mais difíceis, né? E como é que a gente entender? Ao meu entendimento, se a gente for no capítulo 16, olha só o que diz no capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16, versículo 28, fala assim: é o mesmo assunto, Jesus está tratando o mesmo assunto, porém ele vai detalhar mais ainda. Ele fala: em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Note, irmãos, que lá em Mateus capítulo 10, versículo 23, Jesus ele não se coloca como Filho do Homem, né? Ele não se coloca.
Ele fala que venha o Filho do Homem, né? Então, quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Né? Aqui, em Mateus, capítulo 16, né, Jesus fala novamente, ele fala assim, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. No meu ponto de vista, Jesus, né, quando ele veio como um homem. Porém, quando ele vir de novo, ele vai vir como Jesus, Deus, né? Como? Porque quando ele fala aqui do Filho do Homem, ele está se tratando dele como o próprio Deus. Ele vindo como o próprio Deus, pessoalmente, para estabelecer o julgamento ali dos vivos e dos mortos. Por que eu digo aqui que o Filho do Homem, né, é o próprio Deus? Por quê? Porque se a gente for em Marcos, principalmente Marcos capítulo 9, capítulo 8, olha só o que diz Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Ele vai tratar do mesmo assunto. O evangelista Marcos, ele vai esclarecer para nós quem é esse Filho do Homem, né? Olha só. Se a gente for em Marcos capítulo 8, lá deixa mais claro. Aliás, irmãos, Marcos capítulo 9. Ele diz assim, diz-lhe ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há dos que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Olha só coisa interessante, né? Aqui ele fala, né? Mateus capítulo 16, no versículo 28, fala que de algum daqueles discípulos que estavam ali, eles não iriam passar pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha só, ele fala o Filho do Homem no seu reino. E aqui Marcos capítulo 9, ele fala, né, que os que estavam ali não passaram pela morte até que vejam, né, ter chegado com poder o reino de Deus. Então quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o próprio Deus, é Yeshua Deus, é Jesus Deus que vai vir. Jesus veio como homem, porém quando ele vir, ele já vir como o próprio Deus, né? E ele fala ali, né, que o Filho do Homem no seu reino, em Mateus 16, versículo 28, ele fala ali que eles irão ver o Filho do Homem no seu reino. E Marcos fala, vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Olha só, o reino de Deus. Então, o reino de Deus não será no futuro, o reino de Deus. O reino de Deus já é agora, né? Então, o próprio discípulo, eles tiveram o privilégio de ver o reino de Deus chegar, né, naquele tempo. Então, o reino de Deus chegou. Mas como é que a gente tem que entender que o reino de Deus chegou? Como? Através do ministério de Yeshua, né? Yeshua, ele é aquela pedra, né, que derruba a estátua, ali de Daniel, capítulo 7, né? Ele é aquela pedra que derruba aquela estátua. Então, o reino de Deus já chegou. Mas Jesus promete para os discípulos, né? Tem como entender que Jesus ele promete para o discípulo que eles não iriam, de alguns ali que estavam ali, não iriam passar pela morte, até que vejam o filho do homem no seu reino, até que vejam ter chegado o reino de Deus com poder e glória, né? Mas se a gente vê, os discípulos não estão vivos até hoje, né? Não tem algum discípulo vivo até hoje para ver o reino de Deus chegar. E como foi que eles, mesmo assim, como foi que eles tiveram o privilégio de ver o reino de Deus chegar? Se a gente notar, todos os evangelhos sinóticos, eles trazem a transfiguração. Olha só, eles trazem a transfiguração. E após a Jesus falar, né, que ali, né, no versículo 28, que de alguns que estavam ali não iriam passar pela morte até que vejam o Filho do Homem, o capítulo 17 complementa. Olha só, o capítulo 17 complementa. 6 dias depois, né, ali aparece Jesus, né, que ele levou Pedro e os irmãos Tiago e João. Olha só. Então, ali Jesus, aí ele falar que alguns que estavam ali não iriam passar pela morte, ele estava falando desses 3 discípulos, né, que tiveram o privilégio de ver o reino de Deus chegar. E foi através da transfiguração, né?
Então Yeshua, ao se transfigurar, ele se transfigurou como o próprio Deus, né? Então ali Pedro, Tiago e João, eles tiveram o privilégio de ver o reino de Deus chegar, né? Eles tiveram aquela, como é que a gente pode dizer? Tiveram aquela oportunidade, né, de ver o próprio Deus, né? O próprio Yeshua se transfigurar como o próprio Deus, o reino de Deus chegar naquele momento. Mas os irmãos podem perguntar assim, mas irmão Mike, mas o que tem a ver o capítulo 16 e o versículo 28 com Mateus capítulo 10, versículo 23? Aí, como eu falei, essa passagem ela dá mais entendimento, né, sobre essa outra passagem de Mateus capítulo 10, versículo 23, né? Mas como foi que essa passagem se cumpriu, né? Como eu falei, ela se cumpriu ali na transfiguração, né? Vamos raciocinar, né? Vamos pensar aqui. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 10, no versículo 23, que eles não iriam acabar de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem, vamos submeter o seguinte, né? Ali na transfiguração, né? Porque o que Jesus falou aqui foi verdade. As palavras de Jesus são verdades, né? A própria Escritura não pode se contradizer, não tem contradição nas próprias Escrituras. Então, se Jesus, né, prometeu, vocês não irão acabar de percorrer toda a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. E de fato, a transfiguração nos traz a verdade das palavras de Jesus, no sentido de que, ou seja, quando Jesus mesmo se transfigurou, né, ele se transfigurou como o próprio Deus, ali que apareceu Moisés e Elias, ali foi a inauguração do reino de Deus, né, o reino de Deus chegou, né. Então vamos fazer o seguinte, se Jesus falou para os discípulos que eles não iriam acabar, né, de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem, ou seja, nos dá para entender que aquelas palavras de Jesus se cumpriu. Os discípulos como a gente pode dizer, os discípulos eles não acabaram realmente, né? Ou seja, vamos fazer o seguinte, Jesus falou assim, ó, sabe aquelas palavras que eu falei para vocês, né? Vamos botar assim um exemplo. Jesus falou, sabe aquelas palavras que eu falei para vocês que vocês não iriam acabar de percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem? De fato, aquelas minhas palavras se cumpriram. E, ou seja, vocês não conseguiram percorrer toda a cidade de Israel. E já chegou realmente o reino de Deus. O Filho do Homem já chegou, que foi através da transfiguração. Então, fazendo que aquelas palavras de Jesus, né, de Mateus capítulo 10, no versículo 23, se cumpriram, né? Porque ele falou, vocês não irão acabar de percorrer toda a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. E a transfiguração é a chegada do Filho do Homem, nos levando de fato que os discípulos não acabaram de percorrer toda a cidade de Israel, fazendo de que o Filho do Homem chegou, né? A vinda do Filho do Homem chegou. E Jesus, né, no capítulo 16 de Mateus, no versículo 28, ele fala, né? Ele fala ali que o Filho do Homem chegará no seu reino, né? Então a transfiguração é o próprio Filho do Homem, o próprio Deus chegando, né, para inaugurar o seu reino, né? Então, este é meu entendimento, irmãos, né? Então não tem como dizer que Jesus voltou, né? Voltou naquele tempo. Ah, Jesus já voltou. Não tem como entender que Jesus já voltou. Não é isso que a passagem quer dizer. É de fato de que ela quer nos trazer que o reino de Deus chegou ali naquele tempo. O reino de Deus chegou, né? E foi através da transfiguração que os 3 discípulos tiveram o privilégio de ver o reino de Deus chegar, né? E trazendo também de fato as próprias palavras de Deus, né? As próprias palavras de Yeshua como verdades. Quando ele fala que eles não iriam percorrer toda a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem, a transfiguração revela que aquelas palavras de Jesus foram cumpridas. Os discípulos realmente não conseguiram percorrer toda a cidade de Israel, fazendo que o reino de Deus chegou antes deles acabarem de percorrer. Então, de fato, é que o reino de Deus chegou, né? O Filho do Homem chegou e eles não cumpriram. Porque, como Jesus falou de que eles não iriam acabar, né? Jesus falou, em verdade vos digo, que vocês não irão acabar.
de percorrer toda a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. E o Filho do Homem chegou antes deles acabarem, né, fazendo que as próprias palavras de Jesus se cumpriu e que as próprias palavras de Jesus são puramente verdade. Então, no meu entendimento é esse, irmãos. Quis trazer um bom entendimento para os irmãos, né, que os irmãos possam compreender as minhas palavras, né, e também que eu possa ter abrido um entendimento melhor para os irmãos. E quero agradecer desde já pela sua oportunidade, né, por este vídeo, a primeira vez que estou fazendo este vídeo para o canal Cedo do Nazareno. E quero agradecer também primeiramente ao nosso Deus, né, nosso eterno Elohim. E também eu quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos que assistiu este vídeo. Muito obrigado, fique com a paz do Senhor. Amém? Tchau.